Vamos, mais um Lagarta Tira Dúvida. Eu tô dividindo um pouco porque eu recebi muitas perguntas da última vez, então vão ser vários vídeos na sequência que eu vou soltando pra vocês, em que eu vou respondendo as perguntas, acho que foram mais de 60 perguntas que eu recebi na última pergunta que eu fiz no Facebook. Vamos lá? O Bruninho, que tem 8 anos, ele é Asperger, ele ainda faz xixi na cama e a mãe quer saber se isso é normal. Olha, eu não sou médica, eu não sou terapeuta, já falei, mas é assim, o Theo não é Asperger, mas ele é autista e ele faz xixi na cama, muito. Então, eu acho que não seria normal para uma criança não autista. O meu feeling, tá, confirme isso com o médico do seu filho, é que sim, pode acontecer com criança autista. Como controlar as estereotipias na frente das pessoas? Eu não sei se vocês vão gostar do que eu vou falar não, tá? Mas eu não estou preocupada com as pessoas nesse aspecto. Eu acho que tem coisas muito mais importantes no autismo pra gente lidar e pra gente ensinar pra uma criança, como, por exemplo, como conseguir uma interação de sucesso com outra pessoa, como se comunicar com outra pessoa, como ir ao banheiro sozinho, como tomar banho sozinho, como todas aquelas coisas para serem independentes. Eu acho muito mais importante do que a gente focar no frufru. Eu chamo estereotipia de frufru. Muitas vezes a estereotipia é a forma que aquela criança está se acalmando. Todo mundo tem estereotipia, tem gente que fica mexendo no cabelo. Eu balanço muito o pé, é uma coisa de louco, tanto que eu balanço o pé. Então assim, todos temos estereotipias. As deles só são diferentes. Então eu ainda sou daquelas pessoas poliana que eu prefiro tentar mudar o mundo do que tentar mudar o meu filho. Eu quero ensinar para as pessoas que cada um tem o seu jeitinho de demonstrar ansiedade, alegria, né? O do meu filho é esse, né? Então quando ele fica feliz ele balança as mãos, ele pula, ele dá gritinhos. O seu é outro jeito. É isso, né? Eu acho que a gente tem que começar a trabalhar a tolerância no outro também. Eu não acho justo a gente começar a podar a nossa criança autista para que ela seja como a criança típica. Eu não acho que o nosso objetivo tem que ser esse nunca. A gente querer mudar o nosso filho para que ele seja como a criança típica. A gente tem que trabalhar para que o nosso filho tenha independência, para que ele adquira aquelas habilidades que são essenciais para que ele tenha independência e para que ele seja feliz. E a gente podando o jeito que ele se expressa, provavelmente vai ter um problema aí nessa questão ser feliz. É um palpite de mãe, tá? Como foi o diagnóstico do seu déficit de atenção? Ô, Senhor. Vamos lá. Eu estava em casa assistindo televisão num domingo à noite, em São Paulo, e começou a passar no Fantástico aquele quadro do Drauzio Varela que fala sobre transtornos psiquiátricos, inclusive já teve de autismo. E ele começou a falar de déficit de atenção e eu não estava prestando muita atenção. E aí apareceu um rapaz que começou a falar de todos os problemas que ele teve no trabalho por causa do déficit de atenção dele. Ora, neste momento eu comecei a afundar no sofá, porque cada coisa que ele falava eu me identificava. Então ele falava, eu tinha muito problema no trabalho porque eu não conseguia, eu ficava empurrando com a barriga as tarefas chatas que me exigiam muita concentração, eu me perdia nas etapas dos projetos, eu começava muitas coisas e não conseguia terminar. Gente, cada coisa que ele ia falando eu ia afundando no sofá, porque eu sempre tive esse tipo de problema no trabalho, cheguei a ser demitida e tudo, mas eu achava que era preguiça, sabe aquela coisa do rótulo? Eu achava que era preguiça, que eu não levava jeito, que, sei lá, de todas as pessoas da humanidade, eu era aquela que não servia pra trabalhar na multinacional, era isso que eu achava. Eu fiquei encucada com aquilo. Depois do Fantástico eu entrei na internet e achei um teste da Associação Paulista de Psiquiatria pra ver se você tem sinais de TDAH. Eu fiz o teste e deu alta probabilidade de TDAH. Aí eu tinha consulta com o Theo, com o psiquiatra que a gente ia em São Paulo, a gente foi lá no psiquiatra, depois que ele consultou o Theo, eu botei o Theo pra fora com meu marido e falei, doutor Leandro, eu tô com uma coisa me incomodando muito aqui, preciso desabafar. E aí falei das minhas desconfianças, ele fez uns testes comigo, a gente conversou bastante, e a conclusão é que sim, eu tenho déficit de atenção. Na época ele me sugeriu uma medicação, eu não quis, mas eu me arrependo. Hoje em dia eu queria muito uma medicação, nem que fosse um pouquinho. Eu não tenho preconceito com medicação. Se ela for fazer, se o ganho dela for muito maior do que os riscos dos efeitos colaterais, eu gostaria de tentar, nem que fosse um tiquinho, pra ver se faz minha vida mais fácil. Pra vocês terem noção, de ontem pra hoje, eu comprei uma caixa de 4 litros de vinho. Eu fui numa cafeteria tomar um café e enquanto eu botei a caixa aqui pra pagar o café aqui, eu esqueci a caixa aqui e fui embora pra casa sem o vinho. Hoje eu fui pro médico achando que eu ia pro Pilates depois,
Fui toda vestida pra ir pra aula de pilates depois do médico, e aí eu me toquei que era no mesmo horário as duas aulas, a aula e a consulta que eu tava tendo, assim. E já faz 1 ano e meio que eu vou no pilates, então não é que eu não sabia o horário da aula. Eu sei, mas minha cabeça estava em algum outro lugar. Desci do metrô, saí correndo pro lado errado, na hora que eu vi eu não sabia onde eu estava. Então assim, é muita coisa, fora os transtornos em casa. É muito difícil, gente, até para a pessoa que está casada com a gente, lidar com uma pessoa com déficit de atenção. Então, se quer me deixar brava, é compartilhar aquelas matérias na internet que falam que déficit de atenção não existe. Oi? Olha eu aqui, a prova viva que o déficit de atenção existe, gente. Eu tô aqui na Suécia em processo de diagnóstico já faz 1 ano, porque aqui o negócio é milhares de questionários, milhares de testes, milhares de entrevistas com médico, com psiquiatra, com psicóloga. Tem 1 ano que eu tô no processo, mas já tá ranqueando lá como altíssima probabilidade. Então, meu diagnóstico aqui vai sair também. Se você tem dificuldade de focar nas coisas, se você tem dificuldade de levar projetos adiante, você se embanana no meio do caminho, principalmente quando tem muitas etapas, tem dificuldade de terminar o que você começa, e quando você acha alguma coisa que é do seu interesse, você entra naquele hiperfoco, que é assim, você tá lendo um troço que você achou super interessante. A gente entra no hiperfoco, que é assim, se alguém vier te tirar daquilo, vier te pedir pra fazer qualquer coisa, você mata a pessoa, gente. Você quase comete um assassinato quando você entra no seu hiperfoco, entendeu? Se você tem essas características todas juntas, seria legal você dar uma conversada com um psiquiatra, ok? Oi, Andréia, queria saber o que você acha sobre tratamento com ozônio e protocolo DAN. Obrigada. Vamos lá. Eu tenho uma relação de amor e ódio com o protocolo DAN, quem segue o blog desde o início sabe. Porque no início, eu parti para uma coisa de eu só aceito o que for 100% comprovado cientificamente. E comprovado cientificamente é estudo sério, publicado em revista científica séria, com revisão por pares, tudo isso que eu levava em consideração. E a maioria das coisas que são feitas pelo protocolo DAN não preenchem esses critérios que eu tinha me colocado. Tem muito estudo que ainda é preliminar, que eles ainda estão estudando e tudo. O que aconteceu? Eu comecei a ficar muito atenta porque saíam umas matérias, por exemplo, o que me levou a tentar o GABA com o TEL? Saiu uma notícia na Autism Speaks, que é um site grande de autismo nos Estados Unidos, falando que tinha saído um estudo mostrando que o cérebro das crianças autistas tinha deficiência de GABA, que é esse neurotransmissor que influencia inclusive no sono. E aí eu ia olhar os comentários e tava todo mundo falando assim, os médicos DAN já falam isso há muito tempo. Porque os médicos DAN já falam isso há 10 anos. Aí eu comecei a pensar, falei, gente, de repente, o que eles têm de preliminar já dá pra gente fazer alguma coisa a respeito. Né? Se não for uma coisa que tem um grande risco pra criança, às vezes vale a pena tentar. Então, pelo menos essa parte da suplementação que eles fazem, que fazem os exames e vê que às vezes a criança está precisando deste mineral, dessa suplementação e tudo, eu acho que vale a pena tentar sim. E alguns médicos do biomédico agora estão começando a olhar essa coisa do exame genético do 23andMe também. Já estão olhando um pouquinho mais a suplementação focada em mutação genética. Então, assim, sim, pode ser válido em muitos aspectos. Com algumas outras coisas, eu pessoalmente tenho cautela. Mas se você quiser saber mais a respeito, de novo, Estou Autista, é o blog das minhas amigas Carla e Luísa, vai lá e bate um papo com elas, tá bom? André, boa tarde, você buscou alguma vez homeopatia? Não, eu já falei anteriormente. Não consigo, não sei lidar. Homeopatia, depois que eu li a respeito do processo de fabricação dos compostos homeopáticos, é água. Eu não acredito que a água tem memória, eu não acredito, não tem jeito, não consigo, não sei lidar. Já saiu milhares de estudos falando que é o efeito placebo. Então, assim, eu não consigo homeopatia. Como lidar com a irritação e agressividade? Primeiramente, investigando se tem alguma coisa orgânica da criança não funcionando bem. O intestino, se ela tá com uma gastrite, se ela tá com problema de vista que pode dar dor de cabeça, né? Principalmente a criança autista que ela tem dificuldade de se comunicar, ela vai externar aquela dor ou aquele incômodo através da agressividade e da irritação. Então a primeira coisa que a gente faz é isso. A segunda coisa é investir na comunicação, que é o que acaba gerando o problema. Porque se ela não sabe falar o que ela tá sentindo, aí ela acaba externando isso de outra forma. Uso de PECs, nós já falamos bastante, que é o uso de comunicação por figuras, ou qualquer outro tipo de comunicação alternativa que você achar que cabe para o seu filho, converse com a fono para que ele possa se comunicar de uma forma melhor e isso com certeza vai diminuir a irritação e a agressividade, ok? Como lida com as falas repetidas? Gente, o Theo não tem fala repetida, o Theo não fala.
Tudo bem. Pelo que vejo, a maioria diz que o filho tem autismo leve, mas relata coisas que de leve não tem nada. Minha filha fala tudo, tem controle de esfíncter, escreve. Por outro lado, tem estereotipias, anda na ponta dos pés, muito flapping e tudo. Mas quando eu vejo relatos de mães falando das dificuldades do filho dito leve, eu penso que então minha filha nem é autista, ela tem 7 anos. Ela fala tudo, ela entende ironias, palavras de duplo sentido. Eu tenho certeza que o grau dela é leve. Eu me pergunto o motivo das pessoas acharem que todos são leves. Gente, eu já escrevi sobre isso e é um assunto delicado. A minha conclusão foi que ou os médicos falam pra todo mundo que o filho é leve na hora do diagnóstico porque eles querem dar algum tipo de conforto, e foi o que aconteceu comigo, o médico falou que o Theo era autista leve, ou tem muito pai e mãe se enganando. Infelizmente eu tenho que dizer isso. Eu fico calada. Se você vier me perguntar se eu conheço seu filho e você me pergunta se acha que meu filho é autista leve, eu vou falar o que eu acho. Agora, às vezes chega pra mim mãe relatando: ah, porque meu filho é autista leve, e aí começa a falar uma lista de características dele, e aí eu pergunto, ele é verbal? Não. Então assim, gente, vamos começar. É muito difícil um autista leve não ser verbal. Quando a gente fala de autismo leve, a gente está falando daquele autismo que não é evidente, é a pessoa que provavelmente vai ter uma vida independente, é uma pessoa que sabe lidar com dinheiro, sabe matemática, vai para a escola normalmente, tem aqueles que até vão fazer uma faculdade. O que o autista leve vai ter é algum nível de dificuldade em interação, ou vai ser, ele não vai entender ironia, ou ele vai ter dificuldade de começar uma interação, ou ele vai ter dificuldade de manter uma conversa porque ele só vai querer falar sobre os próprios interesses dele. Às vezes tem problema sensorial com barulho, alguma coisa, mas é uma pessoa que, via de regra, ela vai conseguir, vai estar mais perto ali da vida independente. Autismo moderado a severo, quanto maior comprometimento você tiver na comunicação, na interação, na coisa do comportamento repetitivo e até comprometimento sensorial na parte motora, aí a gente está falando de um quadro mais severo. Me perguntaram também se eu acho possível um autista não verbal ser leve. Gente, é muito difícil. Eu não vi ainda, tá? Eu acompanho vários blogs de autistas até não verbais que se comunicam pela internet e tudo, mas o que eu ouço desses autistas não verbais e de suas famílias é que eles precisam de ajuda. O que determina se a criança, ou adolescente, ou adulto é autista leve, moderado ou severo, é o nível de ajuda que ele precisa ao longo da vida, né? Então, se a criança precisa de ajuda substancial, ela não é uma autista leve, né? Quanto mais próximo da independência aquela criança tiver, mais próxima de ser chamada de autista leve ela é. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Eu vejo muitos pais e mães falando que o médico deu o diagnóstico do filho de 2, 3 anos como autista leve. A minha opinião é que é muito difícil você pegar uma criança de 2 anos de idade e falar que é autista leve, porque 2 anos eles são muito bebês ainda, né? Você olha ele no meio dos pares, se você não tiver um olhar muito atento, às vezes muita coisa passa batida. O déficit com relação às crianças da mesma idade não é tão grande assim, quando eles têm 2 anos de idade. O que vai determinar se ele é leve, se ele é moderado ou se ele é severo, é como que ele chegou aos 6 anos de idade. Então, quando você pega 2 crianças de 6 anos, uma autista e a outra atípica, aí você já consegue ver o gap direitinho, o que está faltando ali, se está faltando a comunicação, se está faltando a fala, se o comportamento é muito diferente. Aí fica mais evidente isso. Então, como a criança vai se desenvolver com as terapias até os 6 anos de idade, como a fala vai se desenvolver até os 6 anos de idade, e atenção, fala funcional. A criança que fala só por repetição, ela não tem uma fala tão funcional assim. Então, falar não é necessariamente se comunicar, tá? Então, como ela vai se desenvolver até os 6 anos de idade, é que vai mostrar se ela é leve, moderada ou severa, ok? Qual a sua opinião sobre neurofeedback? Foi até a Nath, minha amiga, que fez essa pergunta. Nath, eu li muito rapidamente sobre isso há uns 3 anos atrás e eu sinceramente nem me lembro, tá? Você me desculpa, mas essa eu vou ficar devendo. Olá, André. Gostaria de saber em relação a crianças mais novinhas, o que podemos observar no comportamento delas em relação à suspeita de autismo. O que me levou a pesquisar sobre o assunto foi o fato do meu bebê de 11 meses ainda não falar nada e gostar de ficar girando as rodinhas dos seus carrinhos, entre outros comportamentos isolados. Vamos lá. Além do clássico atraso de fala e da falta de balbucio do bebê, a partir dos 6, 9 meses de idade, que eles começam a balbuciar mais, tem uma coisa muito importante que você percebe no autista desde pequenininho, que é a coisa do compartilhamento.
Vocês já viram um bebê, por exemplo, aconteceu um barulho, ele tá aqui no colo da mãe, tá? Aconteceu um barulho ali, o bebê vai olhar pro barulho e ele vai olhar pra cara da mãe. Isso é o compartilhamento. O bebê, ele sempre quer ver a reação da mãe, porque ele vai entender se ele tem que se preocupar ou não através do olhar da mãe, de como a mãe tá reagindo. Quando ele vê uma coisa interessante, ele vai olhar para aquilo e ele vai olhar para a mãe ou para o pai. Esse compartilhamento, essa triangulação que acontece muito, a criança autista ela perde em algum momento, ela nem chega a desenvolver muito bem. Então, se tem uma coisa que você tem que reparar em bebê, é a questão do compartilhamento do olhar. Outras coisas como não faz contato visual durante a mamada, mas o Theo fazia, assim, então, né, tem alguns sinais mais, movimentos repetitivos, interesse muito restrito, não se interessa pelos brinquedos, se interessa pelas partes dos brinquedos, sabe aquela coisa da criança ganhar o brinquedo, desmontar tudo e ficar brincando com os pedaços e não com o brinquedo inteiro? Não levantar os bracinhos para ser pegado no colo, ser uma criança quieta demais que gosta mais de berço do que de colo, o pai ou a mãe chega do trabalho e não demonstra uma super alegria de ver o pai, assim, são vários dados que a gente pode perceber. Além disso, a gente tem que ficar atento ao desenvolvimento motor, porque o desenvolvimento motor do bebê, ele também é um indicativo da parte neurológica. Então, sentar no tempo que tem que sentar, erguer a cabecinha, girar, essas coisas todas são importantes. Mas o que eu deixo aqui de destaque mesmo é a coisa do compartilhamento do olhar, que é procurar o olhar do pai, procurar o olhar da mãe, procurar o olhar dos outros adultos para poder se situar no ambiente. Gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou liberando os vídeos aos poucos e vamos continuar sempre com Lagarta Tira Dúvidas. Tem alguma sugestão de vídeo que vocês gostariam que eu fizesse? Escrevam aí nos comentários e não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Aqui embaixo tem um botão inscreva-se em vermelhinho, inscreva-se para você receber as notificações, tá bom? Um beijo e até a próxima!